Graça e paz, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, seja bem-vindo. Estamos nós aqui para mais um encontro, para continuarmos o nosso estudo sobre o livro de Gênesis. Hoje nós vamos entrar no 5º dia. Vamos dar continuidade, mas antes de nós entrarmos no texto, vamos dar uma recapitulada para você lembrar o que a gente falou semana passada. Você que não assistiu o nosso vídeo da semana passada, volta lá aí no YouTube mesmo, que você encontra o vídeo onde nós começamos lá em Gênesis 1:1. Então, na semana passada, nós iniciamos a leitura do livro de Gênesis e nós pedimos para você que você tivesse a mentalidade de olhando para Moisés. Por que Moisés? E isso é uma dinâmica que você tem que fazer sempre que você está lendo a Bíblia. Você tem que olhar quem é o escritor, quem está escrevendo aquilo, para quem ele escreveu, qual era a circunstância, por que ele estava escrevendo aquilo, que problema ele queria resolver, que situação estava acontecendo, né? Porque daí a gente consegue ter uma visão maior, uma visão mais ampla do que o autor quer nos dizer ali. E nós começamos dizendo que Moisés estava escrevendo enquanto estava no deserto e ele estava deixando, porque ele queria deixar registrado para aquelas pessoas que estavam prestes a entrar na Terra Prometida, quem era o seu Criador, quem era Deus, como tudo começou. Ele queria que as pessoas tivessem um registro disso, quem eram os seus pais, toda essa história, que as pessoas voltassem para o Senhor, olhassem para Ele como Ele é, porque essas pessoas vinham de gerações que já estavam há muito tempo afastados do Senhor. Eles já vinham vivendo há 400 anos no Egito. Muitos ali não conheciam essas histórias, não conheciam o princípio, como Deus começou todas as coisas, não sabiam até mesmo o porquê. A gente falou, né, que conforme você vai lendo Gênesis, você começa a entender o porquê de algumas leis, sim, o porquê de algumas atitudes, o porquê que cada coisa existe. E eu acho que é importante isso, porque ele precisava trazer, então, recapitulando, ele precisava trazer essa cultura, tudo que aconteceu com esse povo, tudo como foi feita a criação, como Deus conduzia tudo isso. Então eles estavam lá em Moabe, né, de frente a Jericó, e Moisés, então, repassando para o povo toda essa parte cultural, toda a criação, tudo isso. Então, Moisés está compartilhando com o povo para que eles realmente introduzissem esse conhecimento na vida deles. Porque, como a Andresa falou, eles ficaram 400 anos vivendo uma cultura egípcia. Sim. Né? Então, eles precisavam resgatar tudo isso. Então, é a partir daí que a gente... Perdeu-se esses valores, né? Eles entraram na cultura, na religião, né? No paganismo, do lugar onde eles viviam, da onde eram as suas raízes ali. Então Moisés vem e traz esse relato. E a gente viu ali primeiro que Moisés ele chega e ele não explica Deus. Moisés ele vem e ele nos apresenta Deus. Porque Deus não é algo que existe, porque tudo que existe foi criado. Deus sempre esteve ali. Então Moisés já chega colocando isso para as pessoas, como ele disse lá, no princípio. Então Deus sempre existiu, Deus sempre esteve ali. E ele vai nos relatando cada passo, cada dia da criação ali, mostrando para aquelas pessoas que todas as coisas que Deus foi criando, água, luz, trevas, sol, estrela, tudo aquilo são coisas que Deus criou, obra da mão de Deus. Em nenhum momento existe alguma autoridade, sim, sobre a criação. É tudo criação, né? Tudo criação, tudo criação de Deus. Não tem poder. A gente lembra que eles vinham de uma cultura onde o sol era um Deus, a lua era um Deus. E Moisés, como ele vai mostrando a criação, ele também vai dizendo a essas pessoas, não, isso não tem poder, exato, isso não é um Deus. E ele deixa muito claro para nós a distinção entre Deus e a sua criação.
Deus não é a natureza não é Deus. Tudo que Deus faz é muito distinto, tudo que Deus fez é muito distinto, e a didática ali, né, o cronograma, como Deus vai fazendo passo a passo, todas as né? coisas. Passo a passo. Deus vai nos ensinando. Opa, Por isso Deus vai que a nos gente fala que Deus é um ensinando Deus de detalhes, né? de detalhes. De detalhes, que até na obra da criação, ele foi no detalhe. Então, conforme a gente vai falando sobre os dias, e agora a gente vai entrar no 5º dia, vocês começam a observar como é o detalhe da criação. Né? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito, né? exatamente. Não é um acaso, as coisas não existem por um acaso. Você não está aqui por um acaso, a Lua não está naquela órbita, não faz daquela maneira por acaso. Exato. Há um propósito do Criador nisso. Isso é maravilhoso, é né? maravilhoso. Se vocês estiverem tão entusiasmados e motivados como nós estamos estudando Gênesis, porque nós também estamos aprendendo junto com vocês, mas esse ânimo, esse entusiasmo que tem no nosso coração, essa alegria e esse aprendizado que o Senhor está nos ensinando, eu espero que a gente consiga compartilhar isso com vocês também, porque realmente nós estamos curtindo bastante, né? Muito. E até eu queria aproveitar esse momento aqui dessa introdução. Esses estudos que nós estamos fazendo aqui, o nosso intuito é desafiar você, desafiar a sua casa, para que junto com a gente nós possamos estar fazendo essa leitura, esse estudo mais minucioso. Exato. Olha quanta coisa que você muitas vezes já leu tantas vezes Gênesis 1, mas você não se atentou para os detalhes que Deus estava nos mostrando. E esses detalhes, quando você vai conhecendo isso, você vai conhecendo mais do Senhor, mais da pessoa do Senhor, mais daquilo que Ele fez por nós, mais do seu propósito para as nossas vidas. E tem sido Benção, né? maravilhoso para a nossa vida. É verdade. E nós estamos aqui, eu e o Edson aqui, tá aqui o Larry, a Heloísa, o Hectorzinho, a Luli, nós estamos todos juntos montando esses estudos para que seja bênção para você, assim como tem sido para nossa casa. Então nós desafiamos você a estar realmente com a gente lendo, leia a sua Bíblia de forma sistemática, queira buscar, queira entender, porque isso traz para você raízes profundas. É verdade. Nosso tema na nossa igreja esse ano é enraizados, né? Exatamente. E a gente vê aqui o clã do presbítero Edson, o clã do presbítero Larry, muitas vezes bate uns ventos fortes aqui, irmão. Bate uns ventos fortes que a gente descabela, dá umas caídas assim, tomba pro lado, mas o Senhor, Ele vem e nos põe no lugar, porque as nossas raízes, nós temos buscado aprofundar as nossas raízes no Senhor, e isso nos mantém de pé, quando o vento bate, quando as dificuldades vêm, e até mesmo quando está tudo bem. Exato. Porque quando as suas raízes estão fortes, você vai conseguir servir de apoio para aquele que tombou num vento mais forte aí, você vai conseguir ajudar essas pessoas. Então é muito importante isso que nós estamos fazendo, que o Espírito Santo esteja trazendo isso no seu coração, que o Espírito Santo esteja transformando a sua vida, da sua casa, da sua família. E agora? E compartilha esse vídeo, né? Sim. Abençoe a vida de outras pessoas, compartilha, acessa aí o sininho para você ser avisado. Toda semana nós temos um vídeo novo, então aperte lá para o lembretezinho, que toda semana nós vamos ter um vídeo novo. Então fique esperto, toda semana, toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos um vídeo novo. E compartilha, né? Seja canal de bênção também, né? Deixa o seu like, porque isso faz com que outras pessoas consigam ver esse vídeo também. Isso. Legal? Vamos lá? Vamos lá, 5º dia. Então nós vamos ler então Gênesis 1, continuando do verso 20, tá? E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o 5º dia. Então Deus disse... Continua? Não, vamos parar aqui. Vamos parar aqui? Vamos ler aqui. Então tá. Então a gente está vendo aqui
no processo da criação, o Senhor criando agora os animais aquáticos, as aves. E a gente encontra aqui coisas, lembra que nós falamos no vídeo anterior, tem coisas que nós não temos como responder. Igual aqui ele fala desses grandes animais, tem versões que vai falar de baleias, tem versões que usa monstros marinhos, né, peixes gigantes, tem várias versões e tem vários outros textos na Bíblia que vão falar também desses mesmos animais. Esse é um ponto que a gente não sabe Não tem o que responder. falar. Até eu vi um estudo esses dias a respeito desse versículo 20, a respeito dos animais marinhos, e o autor, ele estava dizendo até mesmo que poderiam ser aqueles dinossauros que estavam embaixo de água, não é dinossauro, tiranossauro rex, não é nada disso, não, aqueles marinhos. Então, porque ele diz aqui sobre animais gigantes. Sim. Agora, esse é um mistério, que a gente não sabe que sabe. tipo de peixe que é. Mas o que nós sabemos é que independente do que seja, do que foi, é também criatura do Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Foi criado por Deus, assim como o peixinho pequenininho. Exato. Todos os outros também são obras das mãos do Senhor, estão debaixo do domínio do Senhor, pertencem a Deus, assim como todas as outras coisas. E assim Deus finaliza o quinto dia. Tem mais alguma coisa sobre isso? Sobre até o verso 20, até o 24? 23, né? O 23, eu achei interessante, o sejam fecundos e multipliquem-se. É uma benção. Isso, eu acho interessante isso daqui, porque Deus já manifesta ali aquilo que é o papel dos seres viventes, do homem, da mulher, do macho, da fêmea, que é povoar, que é multiplicar, que é encher a terra. Esse é o papel do Deus Criador, do Deus constante, do Deus que avança, do Deus que tem a história toda na sua mão. Porque com a multiplicação, com o macho e a fêmea, com esse ser de fecundos que ele diz aqui, é a obra da criação e a constância e a permanência do ser vivo na terra. E também muito importante que quando ele diz isso, ele diz segundo as suas espécies. Exato, é isso. Tudo é interessante. segundo, toda a reprodução é segundo a sua espécie. Então aqui a Bíblia já lança por terra a teoria de que todo ser vivente tem um ancestral comum. Não, cada um é de acordo com a sua espécie, né? O peixe, ele não vai evoluir e virar um pica-pau. Não vai, ele vai se reproduzir, até se evoluir, se adaptar. Nós somos seres que nos adaptamos, todo ser vivo, ele se adapta ao seu meio, à condição climática, ao que quer que for, mas ele de acordo com a sua espécie. Contrasta muito com a teoria da evolução, né? Mas ele também dá aquele toque do Deus Criador, né? O Deus Criador. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Não é do nada. Não é do nada, é o Deus Criador. É então, uma bênção de Deus se reproduzir. Exatamente. Tem aquela espécie, ele criou aquela espécie. Aquela espécie não veio do nada. Ele criou aquela espécie. Ele criou aquela espécie e aquela espécie vai procriar e vai... né? Vai se reproduzir. Vai se reproduzir e vai adiante com a sua espécie. Muito bem. E aqui no verso 24, ele continua falando sobre isso, porque ele diz o seguinte no verso 24: Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. Aqui eu acho que não dá pra gente saber se é o cachorrinho, o animal doméstico, se é o gatinho, espécie, né? Então a gente sabe aqui que há distinção entre os animais. E essa também é um ponto da sabedoria de Deus. Sim. Né? De separar o animal doméstico do animal selvagem, da ave, dos que rastejam, né? Então é meio estranho falar que a cobra tinha pernas e braços. Mas vai saber. Eu tava lá pra ver. Né? E continua, e assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos. Ele vai repetindo, né? Esqueça de detalhes. E os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
Aleluia. Tudo que Deus faz é bom, muito bom. Continua? Continua, lê o 26 para nós. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Aqui... Já mudou a gramática, já mudou. Exato, aqui já tem... Ele fala somente em façamos no primeiro, tá? Primeiro 1. É isso? Não, acho que aqui é o primeiro que ele fala, né? É a primeira vez que ele fala aí? Aqui é a primeira ele fala sobre vez. O Espírito, né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas, Isso, né? Ele nos introduz uma segunda pessoa no Isso, verso 2 ali, quando ele diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E agora ele vem falando ele fala, sobre... Façamos. Então aqui a gente entende que já não é mais só Deus fazendo alguma coisa, né? Então aqui Deus começa a nos dar um indício da Trindade. Exatamente. Né? Então veio toda aquela classificação dos animais e agora ele dá um indício. Embora ainda não fique claro. Exatamente. Mas façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. E agora o que é isso, Edson? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Deus é assim? É isso que Gênesis 1:26 está dizendo? O você ser a imagem e semelhança de Deus significa você ter características, significa que nós temos características morais, espirituais que refletem a imagem de Deus. É Deus dividindo com o homem e só com o homem, com mais nenhuma obra, mais nenhuma criatura sua, algumas características suas, alguns atributos do Senhor. Nós sabemos aqui, ao ler a Bíblia, nós conhecemos alguns atributos de Deus que é somente dele, né? Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Esses são atributos de Deus. Exclusivos de Deus. Né? Mas há alguns atributos que ele divide conosco. Essa moralidade que todo ser humano tem, né? A gente pode até não fazer o que é certo, o senso moral, mas a gente ético. sabe o que é. Exatamente. Né? A gente pode até não cumprir. Quando você olha assim, você olha para a natureza e você sabe que tem alguma coisa maior, exato, né? E por que Deus faz isso? Porque Deus divide esses atributos só com o homem. Você sabe que existe até um estudo missionário, né, que fala sobre isso, que o homem, independente de conviver com um cristão, por exemplo, ou com outras religiões, o ser humano, ele tem noção de Deus. Noção de Deus. Talvez não é o Deus da Nem Bíblia. Que ele acha que é o sol, isso, que é a árvore. Pouco, né? Tem até aquele do Wilson, lembra? Do Náufrago? Que o cara, ele adorava lá o Wilson, que era uma bola de vôlei. Mas o homem tem essa noção de Deus, de Criador, sendo ele criatura. Que há algo. Exatamente. E isso, eu vejo que isso daí é algo que vem do sopro de Deus quando fez o homem. Sim, com certeza. Ele divide essas coisas conosco. E por que isso, Edson? Por que isso? Isso dando aqui, a gente vai vendo que Deus, ele nos faz assim para que nós sejamos os seus representantes na sua obra criadora. E é interessante você olhar isso, porque na cultura egípcia que aquele povo estava inserido, Faraó era o representante de Deus, né? Ele era o filho de Sete, se não me engano, né? Isso, na cultura Deus Ra. Ele era o representante na terra. E quando o texto aqui diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, todo o ser humano à sua imagem e semelhança, todos nós fomos criados para sermos representantes de Deus. Não existe uma pessoa específica que tenha essa característica, que Deus tenha dado isso. Então Moisés está mostrando ali para aquelas pessoas que não era que não tem um ser humano que seja um equivalente a Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, criados como primícias da sua criação, sim, como a Bíblia diz. Somos especiais, sim. Somos diferentes do restante da criação, porque Deus divide conosco alguns dos seus atributos. Deus sopra em nós o espírito de vida, ele nos dá essa vida totalmente diferente de como ele fez com o restante da criação. Então, Deus continua nos mostrando ali como ele cria o homem e a mulher,
E nós somos também seres distintos, Exato. como homem e mulher. Isso é Diante de importante. Deus nós somos iguais, mas biologicamente nós somos diferentes, muito diferentes. Nós vamos entrar no detalhe no capítulo 2 a capítulo respeito 2. da criação e do homem e da mulher, Sim. mas aqui nós temos que observar que existe uma biunidade na Sim. criação do homem e da mulher. Sim. Né? Porque eles também se complementam. E esse complemento do homem e da mulher, isso também tem a ver com uma característica de Deus. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Então Deus cria o homem para dominar do restante da sua criação. Por isso ele é distinto do restante da criação. E esse dominar não é subjugar, é cuidar, é zelar pelo restante da criação. Que é até a incumbência depois de Deus dar ao homem a função de escolher o nome dos animais. Exatamente. Né? E isso denomina a ele, isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, né? Mas aqui denomina o homem o domínio. Isso Quando mesmo. você nomeia algo, você está mostrando que você domina, que você sobre domina você aquilo tem lá. autoridade sobre a coisa nomeada. Quer continuar a leitura? Vamos lá? Então façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. É essa característica de Deus, né? Deus realmente colocando o homem como representante de Deus, não um pequeno Deus. Não um pequeno Deus. Não um pequeno Deus. É o homem Deus como só há um. criatura de Deus. Que Deus dá essa autoridade. Exatamente. Então assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicam-se, encham a terra e sujeitem-na. Um minutinho só, Edson. Homem e mulher o criou. O que a biologia nos diz? Exatamente. Biologicamente existe XX, XY. Passou disso, é de outro planeta. Exatamente. Não é daqui. Foi isso que Deus criou. E interessante, da mesma forma, quando ele criou os animais, ele disse a mesma coisa: multipliquem-se, encham a terra, só que para o homem ele colocou sujeitem-na. Sujeitem-na. Né? Então, isso também, uma característica de Deus em que ele... Isso nos mostra como somos distintos. Distintos do restante da exatamente, distintos do restante dos animais. Sujeita-na. Tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. 29? 29. Pode até o fim. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim anoiteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Findamos o sexto dia. E aqui nós vemos Deus que tantas vezes falou, viu que era bom, agora ele diz, viu que era muito bom. E a gente, no vídeo passado, nós falamos o que significava quando Moisés coloca essa expressão, né? E viu Deus que era bom. Deus não está simplesmente elogiando a sua criação. Deus está dizendo, ela é perfeita. A coisa criada é capaz perfeitamente para aquilo que ela foi criada. A luz, ela está perfeita, ela preenche os requisitos daquilo que ela foi criada. E quando nós vemos aqui Deus dizendo, e viu que era muito bom, às vezes nós vemos, a gente já ouviu pregações, já ouvi pessoas falando disso, que Deus está falando do ser humano. Se você ler corretamente o verso 31, você vai ver que Deus olha para toda a sua criação. Houve a criação, exatamente. Né? Assim ele não está falando aqui especificamente da criação do ser humano, mas de toda a sua obra. E diz que é muito bom. Ou seja, tudo aquilo que Deus criou estava pleno e perfeito para aquilo que ele criou. Inclusive você e eu. Exatamente. Né? Tudo que Deus fez era
perfeito. E é uma coisa interessante aqui, Edson, da gente falando sobre a distinção do homem do restante da criação. O homem, Deus nos concede dignidade, algumas dignidades de valores, direitos civis, que são fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade religiosa. Deus nos concede isso. E isso não acontece por conta da cor da sua pele, da sua conta bancária, por causa dos seus diplomas, da sua formação. Isso existe pelo simples fato de que Deus te criou dessa maneira. Deus criou o homem assim. Uhum. O Adão, né? O Adão. O primeiro isso Adão. É ser semelhante. Exato. Né? É o barro, né? Aquela coisa do barro. Eu peguei você, eu te fiz a minha imagem e semelhança, independente de tudo isso, né? De todas as condições sociais, culturais, ou seja ela do que for. Deus te fez com dignidade. Exato. Você é tão semelhante, tão a imagem de Deus como qualquer um outro. Todos somos iguais diante de Deus. Pelo simples fato que Deus determinou que assim seria. Exatamente. Não há nada que nos distingua disso, né? Não há nenhuma condição civil, social, ou o que quer que seja. Porque Deus nos cria dessa maneira. Isso. Mais alguma coisa sobre o sexto dia? Não, pra mim, eu acho que é isso. Se você tem mais alguma coisa, eu gostaria só de dar um checklist aí do que nós vimos então. Quer falar do sétimo? Quer entrar aqui no sétimo já? Vamos terminar ele? Vamos, então vamos. Vamos descansar também? Então, essa divisão que existe na Bíblia hoje, que a gente vê aqui agora, começaríamos o capítulo 2, correto? Exato. Essa divisão não existia. Isso aqui é coisa do homem, tá? Quando juntaram os livros, fizeram lá, a partir daqui, o capítulo 2. Mas não é. Os primeiros 3 versículos do capítulo 2 ainda faz parte da criação, que é o sétimo dia. Né? Então nós vamos entrar então no capítulo 2, nos 3 primeiros versículos, para terminar a criação, e daí sim, quando nós voltarmos no próximo encontro, nós começamos do verso 4. Exato. Tá bom? Vou ler então. Então leia. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Deus descansou? Deus descansou, largou mão. Deu trabalho. O que isso quer dizer, Edson? Ele não descansou largando, né? Ele realmente deu uma pausa aí, né? Esse termo descansou não é de alguém que estava cansado e Exato. parou. Mas é aquilo assim, ó. Terminei. Muito Concluiu. bom. Ficou muito bom. Trabalho concluído. Não tem nada mais para ser feito. Tá perfeito. E eu acho que nos traz também um exemplo, trazendo como aplicação para a nossa vida esse 7º dia de descanso, é que nós precisamos desse tempo também. Sim. A vida não é só trabalho, a vida não é só labuta. Deus nos fez também para o descanso. E é que aqui existe, dentro da obra da criação, um exemplo para nós, né? Que nós temos que ter esse descanso. Há um tempo para O tempo de contemplar ao Senhor, o dia que é chamado o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, o dia de contemplar o Senhor, o dia de contemplarmos a obra da criação que foi. Imagina aí, Andresa, o Deus olhando para a obra da criação e falando: ficou muito bom. Muito bom. Né? Então, para nós também é o tempo de descanso, é o exemplo do tempo de descanso, do dia do Senhor, de contemplarmos ao Senhor, né? E eu acho que isso vale também para o nosso dia a dia. Isso mesmo. E uma coisa interessante que eu acho que deve ficar bem claro, porque muitas pessoas leem o texto o primeiro capítulo de Gênesis com aquela coisa de querer confrontar a Bíblia com ciência, né? E assim, a Bíblia e a ciência, nós precisamos entender que Bíblia e ciência, elas não podem estar em rota de colisão, pelo simples fato que elas têm o mesmo Criador, o mesmo autor. Sim. Né? A ciência é algo que Deus traz
a alguém. Deus nos traz a inteligência, a sabedoria para todo estudo. Ele é o Criador. Então essas duas coisas, elas não podem estar em colisão. Ao mesmo tempo que nós não lemos a Bíblia para provar a ciência, ou que a ciência tem que provar a Bíblia. Bíblia é fé. Mas se você começa a olhar, se você olhar alguns estudos, você vai vendo como uma coisa vai completando a outra, Exatamente. uma vai afirmando a outra, quando feita com legitimidade, né? Exato. Olha só como Deus cuida das coisas, né? Tem uma historinha que diz assim, Lutero viu um passarinho encarapitado em uma árvore, ali abrigado para passar a noite. Então ele observou, esta avezinha já se alimentou e agora está se preparando para dormir aqui, segura e contente, sem se perturbar sobre qual será seu alimento ou sobre onde se abrigará amanhã. À semelhança de Davi, ela descansa na sombra do Onipotente. O descanso à sombra do Onipotente podemos trazer, que é o nosso descanso do sétimo dia. O descanso do Onipotente após a obra da criação. Descansar no Senhor, né? Quando a gente olha esse Deus Criador, que domina todas as coisas, que nada existe sem que Ele assim determine. Nós vimos lá nos primeiros dias, né? Deus dizendo a terra que produza, Deus dizendo ao mar que produza. Exato. Então, nada existe, nada é capaz de fazer alguma coisa sem a autoridade do seu dono, do seu Criador. E esse mesmo que é o nosso dono, é o nosso Criador. E quando a gente conhece esse Deus dessa maneira, as questões de ansiedade vão ficando, você vai descansando, porque você sabe que Ele é o Deus que cuida de todas as coisas. Exatamente. Que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Então, que você, através desses estudos, venha a conhecer esse Deus e que Ele seja o seu Deus, que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra no seu coração, que você esteja sendo edificado por isso, que o Espírito Santo esteja trazendo direcionamento ao seu coração, esteja trazendo entendimento, porque senão você só está adquirindo conhecimento. E nós precisamos que o Espírito Santo vivifique isso no nosso coração, para que isso produza vida, para que isso traga transformação. Eu posso dar um spoiler e ao mesmo tempo algo que falou muito ao meu coração? Claro. Quando a gente fala, as pessoas falam, vocês vão entender o que eu estou falando. O homem, pelo homem ter pecado, ele foi punido por Deus com o trabalho. E você sabe o que eu descobri? Não, olha aí, Deus mandou ele cuidar de tudo. Exatamente. Como assim? Então, não é punição o trabalho. Deus nos criou para arar a terra. E disse que estava bom, Deus disse que você é capaz. Mas nós vamos falar um pouco mais na próxima semana. Isso aí. Vem com a gente pra sala. Vem pra sala. Valeu, galera. Deus Esperamos. abençoe.